gente, tudo bom com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você não é novo por aqui, já tá acostumado comigo e com os meus vídeos, oi, como é que você tá? Bem-vindo de volta! O vídeo de hoje é um vídeo muito esperado, por mim pelo menos. Eu não vou demorar muito pra falar sobre, vocês já viram no título do vídeo. Esse vídeo ele vai ser mais baseado na série do que nos livros, mas isso não significa que ele não vai ser baseado nos livros. Eu vou dar a sequência de informações de acordo com a série, e aí eu vou pegar as diferenças de o que a série tem que o livro não tem, e aí eu vou falar pra vocês. O próximo vídeo que vai sair depois desse é um vídeo de curiosidades da série Bridgerton. Sem ser nessa quarta hoje, dia 28, vai ser na próxima quarta, dia 5, que vai sair esse vídeo. Eu tô muito animada porque tem bastante curiosidade. A série Bridgerton, ela foi lançada dia 25 de dezembro de 2020, sim, Natal, na Netflix. A série, ela foi inspirada numa série de 9 livros da Julia Quinn. Aqui temos 8 livros e aqui temos o 9º livro, que é o primeiro que eu vou falar hoje. E o primeiro, esse aqui, que é o da primeira temporada, foi lançado no ano 2000. Sim, há 21 anos atrás. E agora eu vou contar um pouquinho sobre a série e no meio do caminho vai ter as diferenças da série pro livro. A série se passa no período regencial da monarquia britânica, lá para 1813. Ela começa com Daphne e sua família se preparando para uma exibição que vai ter no Palácio da Rainha. Enquanto isso, uma mulher desconhecida vai narrando um pouco sobre a família Featherington e sobre a família Bridgerton. Ela fala que a família Bridgerton é uma família muito fértil e que tiveram 8 filhos bonitos e bem parecidos. Essa exibição que elas vão para a rainha, basicamente são debutantes. O que são debutantes? Meninas que entraram na idade de se casar lá em 1813. Elas vão e desfilam na frente da rainha com um vestido branco e dourado e uma pena na cabeça. E a rainha vai lá e faz, sim, não. E qual é a grande diferença desta cena para os livros? No livro não existe rainha. Então todas as cenas que vocês vão ver na série que existe rainha, não tem nos livros. Então não tem exibição da rainha, não tem a Daphne sendo o diamante da temporada, não tem eles pedindo pra rainha pra se casar, nada que tenha a ver com a rainha ou que a rainha criou tem. E fica ligeiro porque no próximo vídeo vai ter bastante curiosidade sobre a rainha. E gente, pelo amor de Deus, eu espero que vocês soltem o dedo nesse like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque esse vídeo deu muito trabalho pra eu fazer. Eu tive que reassistir a série, reler o livro, pesquisar. Nossa, eu tô há muito tempo fazendo o script desse vídeo, então pelo amor de Deus, se inscreve no canal, dá o joinha, comenta. Na série, a Daphne, ela fala várias vezes que ela está estreando na primeira temporada dela, que ela gostaria de receber pedidos de casamento na primeira temporada, etc, etc, etc. Nos livros, ela está na segunda temporada e ela já recebeu na sua primeira temporada 4 pedidos de casamento, que segundo ela, ou eles eram arrogantes ou burros que nem uma porta. Outra coisa, na série, quando a Daphne, ela é chamada de diamante da temporada, todo mundo olha pra ela, todo mundo, nossa, meu Deus do céu, ela é a sensação da temporada. Nos livros, como não era a primeira temporada dela, ela já tinha recebido vários pedidos de casamento, não tem nada a ver. Ela não era, assim, a sensação da temporada. Antes mesmo de começar essa tal da exibição da rainha, a gente vê aquela cena do Anthony, né? Anthony, com uma menina chamada Sienna, é Sienna Rosso. Essa menina também não está nos livros. Eles criaram toda essa dinâmica do Anthony com a Sienna, dele estar apaixonado pela Sienna, mas nos livros temos uma tal de Maria Rosso, que ela é tipo uma espeguete do Anthony, que ela aparece lá, mas não é no primeiro livro que aparece isso, é só no livro do Anthony, que corresponde à segunda temporada. E a semelhança delas duas é que as duas são sopranos. Temos uma grande fofoqueirinha nesse ano de 1813, a tal da Lady Whistledown, que basicamente é uma colunista que envia fofocas impressas pra galera, e ela era a sensação, era o tabloide da época. Tudo ela ficava sabendo primeiro e ela contava e espalhava pra todo mundo. Chegamos finalmente no Duque. A primeira e a maior diferença da série para os livros é que nos livros ele é mencionado como pele branca, cabelo castanho e olhos azuis. Eu vou falar um pouco mais sobre a representatividade que os produtores tiveram na série no vídeo de curiosidades da série Bridgerton. Nos livros, a gente tem todo o prólogo falando sobre a infância do Duque, etc. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas na série a gente não tem informação nenhuma, a gente simplesmente vê o Duque chegando a cavalo, bonitão. A sequência de fatos do livro pra série, nessa ocasião, está completamente oposta. Eu vou explicar. Na série, ele chega, parece que ele chega na residência da Lady Danbury, ele encontra ela convida ele pra ir pro baile,
baile que ela ia dar aquela noite. Ele nega, ela insiste e ele fala, beleza, então eu vou. Nesse baile, ele tromba sem querer com a Daphne, depois dele ser abordado por um monte de mães. Aí ele foi bem arrogante e parecia que ele tava achando que a Daphne era como as outras meninas, desesperadas, fazendo tudo pra conquistar a atenção dele. Nesse momento chegou o Anthony, eles se cumprimentaram, foi a primeira vez que eles se viram, e aí ele apresenta e fala que essa era a irmã dele, a Daphne. E isso foi no começo do episódio. Só no final do primeiro episódio, num outro baile, que ele vê a Daphne dando um soco em Nigel, aí ele sugere o grande plano. Já nos livros, ele encontra o Anthony primeiro, antes de todo mundo, no clube. E o Anthony que alerta ele sobre as mães, que ele fala que são dragões cuspidoras de fogo. Ele não tinha visto a Lady Danbury antes do baile. Então, o que acontece? Como ele conhece a casa da Lady Danbury, porque ela foi muito responsável na infância dele, ele entra por uma porta lateral e lá ele ouve uma menina falando não. Ele falou, eita, vou ter que salvar essa menina. Quando ele chega, a Daphne tinha acabado de dar um soco na cara do Nigel. E foi dentro da casa da Lady Danbury, não no jardim, como foi retratado na série. Eles tiveram uma conversa sobre como tirar o corpo do Nigel dali, e nesse mesmo baile, após ele encontrar com as mães e etc, e depois dançar com a Daphne, ele propõe o plano. Então foi bem mais rápido no livro e bem mais devagar na série. E esse plano, pra quem não sabe, é de ter um relacionamento fake, pra que as mães das debutantes parassem de encher o saco dele e pra que ela conseguisse mais pretendentes, que ela conseguisse se casar logo e que era o que ela tanto queria. Nos livros, foi a Daphne que contou para o Simon da Lady Whistledown, mas na série parece que ele já chegou sabendo. Ainda no primeiro episódio, somos introduzidos à personagem Marina Thompson, que é uma prima distante dos Featheringtons, que veio passar a temporada pra conseguir arranjar um marido. Aí temos uma outra gigantíssima diferença. Nos livros, ela não é uma prima distante dos Featheringtons, ela é uma prima distante dos Bridgertons. As únicas informações que a gente tem dela é no prólogo do 5º livro, que é o Para Sir Philip com Amor, que é o livro da Eloise. Eu vou contar mais um pouco sobre essa história na resenha do livro da Eloise, mas basicamente ela era casada com o Sir Philip e ela tenta cometer suicídio. Ela não falece nesse momento, mas ela falece depois. Então a gente só sabe das informações depois que ela faleceu. A única semelhança entre a série e o livro nessa parte da Marina é que no final da série a gente vê que ela acaba se casando com o Philip Crane, que é o irmão do pai do bebê dela, que era o George. Nos livros isso não existe, ela só casou com o Philip Crane mesmo. Tem uma cena bem engraçada na casa dos Featheringtons, que é um cara ajoelhado recitando um poema pra Marina. E na verdade essa cena ela foi pra Daphne. Logo após o grande baile que a Daphne e o Simon decidiram enganar o pessoal e eles dançaram, etc. No dia seguinte, apareceu um monte de cara lá na casa da Daphne e um deles estava recitando um poema que eles dizem que é vergonhoso. Então, sobre a Marina, não tem ela, não tem Colin apaixonado por ela, não tem Colin pedindo ela em casamento, não tem ela grávida, não tem nada. Pra mim, uma das maiores diferenças da série pro livro é que na série o Anthony não faz ideia da existência do plano e nos livros o Anthony sabe, sim. E é engraçado porque na série, como o Anthony ele realmente acha que a Daphne tá apaixonada pelo Simon, ele é bem mais compreensivo. Nas horas que a Daphne pergunta, por exemplo, mas por que ele não quer casar e tal, tipo na hora que eles estão bebendo leite, ele é bem mais compreensivo. Nessa parte no livro, ele é bem mais grosso. Aliás, ele descasca a Daphne em diversas ocasiões. Tivemos um momento que o Anthony convidou o Simon pra jantar na casa dos Bridgertons. Na série, esse momento aconteceu quando eles ainda não tinham nada, nem conversavam direito, até que eles ficaram trocando umas farpas. No livro, o plano já estava sendo colocado em prática e o Anthony já sabia. Acabamos o episódio 1 e eu prometo que vai ser mais rápido a partir de agora. Eu acho. Somente no começo do episódio 2 da série que a gente é apresentado a realidade do Duque. Como eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo, no livro a gente é mencionado logo no prólogo. A gente tem 4 ou 5 páginas contando as coisas, então é bem mais fácil, mas vamos lá. Então no começo do episódio 2 a gente vê o Duque nascendo, o pai dele não ligando pra mãe dele e a mãe dele falecendo. Também somos mostrados que o Duque ele não falou até os 4 anos de idade. E quando ele foi falar, ele gaguejou, o pai dele foi um babaca, na verdade eu não consigo achar palavras pra demonstrar como o pai dele foi um imbecil. A gente também é mostrado na vez que ele tinha 11 anos e ele quis ver o pai, ele queria mostrar pro pai que ele estava melhor e que ele tinha melhorado da gagueira, mas ele ficava nervoso quando via o pai e começava a gaguejar de novo, e ele foi mais uma vez imbecil, chamou o filho de idiota e tal. O Simon com 11 anos também fala que ele escreveu cartas pra ele e depois, bem depois, na série a gente vai ver que ele nunca leu essas cartas.
Temos uma cena onde a gente vê Eloise e Penélope passeando na rua. E a gente vê Eloise falando que ela não quer casar, ela gostaria de entrar numa universidade. E aí depois a gente vê ela fumando também. Eu vou falar mais sobre isso no livro da Eloise, mas eu garanto pra vocês que ela não é tão rebeldona assim não. Ela quer se casar, que é a maior diferença de todas. Na série, Anthony, ele prometeu a Nigel Beerbrook que ele ia se casar com a Daphne. Depois ele acabou desprometendo rápido quando ele descobriu que ele tentou assediar ela e ela deu um soquinho nele. Mas isso não aconteceu nos livros, o Anthony não arranjou nada. A parte do Nigel, ele ser insistente, acontece. Mas não a ponto dele fazer aquele auê todo que ela precisava sim se casar com ele e eles tiveram que caçar fofoca. Essa parte também não tem. Outro personagem que não existe é o lutador de boxe Will Mondrick, que é o amigo de Simon. Na verdade, o boxe não está nos livros, não tem nada a ver com boxe. Então nada que envolveu ele, nenhuma luta. Mas uma personagem que não existe nos livros é a Madame Genevieve Delacroix. Eu acho que é assim que se fala, meu francês é horroroso. Eles falam bastante vezes nos livros sobre a modista, mas a modista não tem falas, ela não tem nome. E se ela não existiu, não existiu a suspeita dela ser a Lady Whistledown e nem o rolinho dela com o Benedict. No final do episódio 2, a gente vê a fatídica cena que o Simon promete para o seu pai, no leito de sua morte, que a linhagem dos Hastings morreria com ele. No livro não tem essa cena, ele só é contado e não é tão no começo, achei legal eles mostrarem antes. Mais um baile chegou e aí temos um outro personagem que não existe, o príncipe Friedrich da Prússia. É aquele príncipe loirinho que se interessa pela Daphne. Na série, o Simon termina com a Daphne no final do episódio 3. Esse término, que na verdade tecnicamente eles não tinham nada, então não era um término, não existiu nos livros de nenhum modo. Mas na série a Daphne ficou super triste, ela já se tocou e correu atrás do príncipe Friedrich, que foi aí que ele deu o colar pra ela. Na série, depois da Daphne e do Simon terem terminado, ela conta pra mãe dela, Violet, que aquilo se tratava de um plano. Nos livros ela nunca contou pra ninguém, além do Anthony, que sabia. No baile da Lady Townbridge, Benedict não foi pra esse baile, ele tava naquele rolê bem bizarro do Mr. Granville. E lá ele mostra os seus desenhos para o Mr. Granville. Bom, vamos lá. Mr. Granville não está nos livros, a esposa de Mr. Granville também não está nos livros, e ninguém nunca tinha visto os desenhos do Benedict. A primeira pessoa que vê os desenhos dele é a Sophie, que vai se tornar a sua esposa. No livro do Benedict, que é o terceiro, a gente fala mais sobre isso. Nesse baile da Lady Townbridge, a Daphne arranca o colar caríssimo que o príncipe Friedrich deu pra ela e deixou na mureta no relento. Gente, eu assistindo a série, eu ficava assim, o colar. Pô, mó colarzão, gente. E nesse baile foi o primeiríssimo beijo de Daphne e Simon. Na época era proibidíssimo ter um beijo até beijar a mão da menina. Sem uma luva já era considerado algo horroroso. Eles se beijaram e é óbvio que o Anthony viu, né? Saiu soco, pontapé e pancadaria. No livro, a Daphne, ela fica presa numa cerca viva cheia de espinhos. O vestido dela rasga, mó inferno. Na série não, ela fica lá pleníssima. Aí o Anthony, né, ficou bem bravo e disse, você vai se casar com a minha irmã. E aí o Simon disse, não, eu não posso me casar com ela. E aí nos livros ele falou aquela frase super bonitinha, se pudesse ser alguém, Daphne, seria você, eu juro. E aí eles falaram, então beleza, a gente vai duelar. Os duelos eram proibidos na época e ela já sabia que algum deles, provavelmente o Simon, ia morrer, porque o Anthony tava muito bravo. Tanto na série quanto no livro, a Daphne, ela conseguiu convencer o Colin e aí eles vão para o duelo para que ela interrompa. A melhor cena pra mim do duelo no livro, que pra mim deveria ter ido na série, é a cena que Daphne dá um socão no olho do Simon. Ele já estava com o olho ruim, porque o Anthony tinha dado um soco num dos olhos dele na noite anterior, e a Daphne foi lá e deu no outro. Achei sensacional. E por que ela deu um soco nele? Porque o Anthony não poderia atirar se ele estivesse no chão. Era a regra. Mas aí teve aquela cena lá que ele falou que ele não poderia dar filhos para ela, apesar dela querer, etc, etc. E ela falou, vai ter casamento sim. Essa parte dessa cena foi igualzinha, tanto no livro quanto na série. Como não tinha rainha no livro, não teve aquela coisa de ter que pedir pra rainha uma autorização especial pra casar. Mas eu concordo que na série foi bem legal, porque assim, nos livros a gente tem um narrador onipresente, acho que é onipresente o nome, que ele sabe tanto os sentimentos da Daphne, tanto os sentimentos do Simon. Na série, a gente não tem um narrador. Então até
esse momento que eles vão falar com a rainha, eu achei que o Simon tava de sacanagem e a única pessoa apaixonada era a Daphne. Mas a gente vê nas falas dele que ele realmente está apaixonado por ela. Eu fiquei até surpresa. Eu falei, gente, essa cena tem uma curiosidade bem especial que eu vou falar no vídeo de curiosidades sobre a série Bridgerton. Outra grandíssima diferença é que na série eles pareciam bem infelizes a se casar. Tava os dois com uma cara de quem comeu e não gostou. No livro eles deram um beijo até que envolvente, um beijo mais... No livro eu não me lembro deles ter falado sobre festa de casamento, eu realmente não me lembro. E na série teve sim festa de casamento, mas não teve muitos detalhes. Na série a Violet e a Daphne tiveram a conversa pré-casamento, depois que foi feita a cerimônia e no meio da festa, mas nos livros elas tiveram antes. Nos livros ou na série foi uma pior das piores conversas pré-nupciais que uma mãe poderia dar. A Daphne entrou não sabendo nada e saiu não sabendo nada. Ao contrário do livro, que a Daphne sugeriu passar a noite na hospedaria, na série quem sugere passar a noite na hospedaria é o Simon. No livro, o Simon tenta que tivessem 2 quartos, mas não tinha. Na série tinha 2 quartos, a Daphne fica bravíssima, falando, não acredito que vamos passar em quartos diferentes. Aí eles conversaram sobre isso depois dessa frustração dos 2 quartos. Aí o Simon contou que ele tava querendo dar espaço pra Daphne, que ele sempre foi dela, ele sempre gostou dela. E aí teve aquela frase bonitinha de eu ardo, acho que é ardo de paixão. É que em inglês é I burn for you. Aí eles finalmente fazem a consumação do casamento. E eles passam uma boa parte dos episódios colocando essa consumação em prática. Até que chegou o momento que a Daphne teve uma epifania. A gente tem uma sequência completamente diferente de acontecimentos e de coisas da série pro livro. Eu vou primeiro falar da série. Na série, logo após uma outra consumação do casamento de Daphne e Simon, a Daphne olha para os lençóis sujos e aí ela faz, que estranho. E aí ela vai lá na área dos criados e conversa com a Rose, a criada dela, e pede pra Rose explicar tudo sobre como fazem os bebês em detalhes, porque a mãe dela não explicou nada pra ela. Aí ela provavelmente explicou, ela passa o dia meio bosta, chorando. Tem uma cena dela chorando no meio da chuva com guarda-chuva e tal. Nessa noite eles foram consumar novamente o casamento e temos uma cena onde ela toma o controle e ela impede que ele interrompa, né? A grande questão dessa parte é que ele estava sóbrio. E aí eles tretam, etc. Foi a primeira vez que o Simon gaguejou na série. Nos livros, logo após uma consumação, ela olhou para os lençóis sujos e aí ela tem uma epifania. Ela lembrou de uma frase que a senhora Coulson, que é a governanta da casa do Simon em Clivedon, ela tinha conversado um pouco antes. Nessa conversa ela contou que a mãe do Simon tinha problemas para engravidar e ela tinha perdido vários bebês e que ela ignorou as recomendações médicas e mesmo assim teve o Simon, e o pai do Simon sempre um babaca. Depois que ela contou isso, ela disse que não podia culpar a duquesa porque ela falou essa frase: não há nada que nasça sem que uma semente forte e saudável seja plantada. Ela não se tocou na hora porque ela tava toda interessada em saber do Simon, mas é na hora que ela viu os lençóis sujos, ela fez, putz, as sementes dele. Aí, diferente da série, ela foi falar com ele primeiro e perguntou, por que você não pode ter filhos? E ele conta tudo pra ela. Ele explica das convicções e etc, da linhagem do pai dele, que ele não queria perpetuar. E aí, no dia seguinte, ele conta que pra ele é como se ele não pudesse ter filhos porque a alma dele não permite. E aí, depois de um tempo, ele foi, se embebedou, rolou a problematicíssima cena, que ela cometeu um abuso. Por quê? Ele estava bêbado, ou seja, ele não tinha capacidade mental de dizer sim ou não, mas eles mudaram isso na série. Pelo menos ele estava sóbrio e consciente, né? Além disso, temos uma outra grande diferença. Nos livros, ele fica 2 meses fora de casa. No dia seguinte que ele acorda, ele fala que tinha que resolver uns problemas, e aí Daphne acaba indo pra Londres, rolou maior bafafá, porque todo mundo ficou sabendo, veio os irmãos dela tirar satisfação. Na série, ninguém foge, ficam lá, só que eles têm que ir pra Londres por causa do escândalo do Colin, que descobriram que a Marina, ela estava grávida do outro cara e tal. Mas eles tiveram que ir pra Londres, e aí foi sugerido pelo Simon que eles mantivessem um casamento de aparências. Se ela estivesse grávida daquele momento lá, né, ele ia manter a criança e ela, mas ia manter um casamento de aparências, não iam continuar tendo uma vida de marido
marido e mulher. Não teve isso nos livros, mas tecnicamente ele ficou 2 meses fora, então teve uma separação, né? Nesse meio tempo teve um monte de cena que não aconteceu de jeito nenhum. Por exemplo, o Anthony e o Simon caindo nos tapas no meio do clube. Na série, depois disso, eles finalmente se conversam. Finalmente. Porque assim, nos livros eles já estavam se comunicando. Por isso que não deu tão ruim. Na série, a ausência de comunicação ferrou tudo, né? E aí o Simon finalmente explica na série que o pai ligava mais pra linhagem dos Hastings do que pra ele e do que pra mãe dele. Então ele prometeu pro pai dele que a linhagem dos Hastings morreria com ele, que ele não teria nenhum herdeiro. Aí depois disso a gente tem uma cena que eu choro toda vez que eu assisto. Toda vez. Não tem nos livros, mas eu choro toda vez que eu assisto. Que é aquela cena que começa com a Daphne se olhando no espelho, estufando a barrigota. E aí o Simon vê e tal. Aí depois eles estão naquele concerto lá de ópera. E aí desce pra Daphne e ela chora loucamente. Eu choro toda vez que eu assisto. No último episódio da série, eles já estavam decididos que eles iam se separar. E aí eles decidiram dar um baile. O último baile, que ia ser assim, tal, e acabou. Ela estava preparando as coisas pro baile e ela encontrou uma sala cheia dos panos. E ela encontrou as cartas que Simon escrevia para o pai. E aí ela leu tudo. E aí ela finalmente descobriu de uma vez por todas o problema que ele tinha na fala, a rejeição que ele sofria do pai. A Lady Danbury acaba entrando e elas conversam sobre. E aí finalmente ela entende na série o porquê que o Simon tinha todas aquelas convicções. No livro ela já sabia faz um bom tempo, porque a comunicação deles é bem melhor no livro do que na série. Algo importante que eu acho legal mencionar. Por que agora eu só tô falando da série? Porque no livro, lembra que eu falei que ele ficou 2 meses fora de casa? Assim que ele volta dos 2 meses, eles se conversam e se resolvem. Então, na série teve algo mais demorado, por isso que eu tô falando sobre isso. Aí a gente tem esse baile, que eles falaram que era o último baile. Tem uma cena lindíssima da Heloise. Ela disse assim: obrigada por ser tão perfeita, porque assim eu não preciso ser. Eu achei essa cena lindíssima. Eu acho que a Heloise, ela promete muito na série. Eu tô muito animada, porque o livro da Heloise eu acho meio sem graça. Mas eu tô bem animada pra Heloise na série. Eu acho que eles vão colocar ela como uma pessoa bem revolucionária aí. Temos uma cena do Anthony boladíssimo, chorando. Nossa, colocaram o Anthony muito apaixonado nessa série. Temos também a cena em que Heloise ajuda a Lady Whistledown a não ser desmascarada pelos ajudantes da rainha. E aí, voltando para o baile, temos aquela cena lindíssima que eu também chorei. Eles prometeram uma única valsa. E aí, durante essa valsa, choveu. E aí, eles se conversaram. Ela disse que ela sabe por que ele tinha essas convicções. Ela leu as cartas que ele escreveu. E ela disse que ela ama ele por inteiro, incluindo as partes sombrias, as partes que ele não gosta. E que ele pode escolher amar a Daphne tanto quanto ela ama ele. E eu achei que essa cena ia ser a cena que eles davam um beijo e acabava a série. Não. Aí tá todo mundo molhado lá, se trocando. Aí eles finalmente se falam. Ele fala que ele não quer ficar sozinho. E que ele não sabe ser o homem que ela espera que ele seja. E que ela merece. Aí ela disse que se ele ficar, eles vão superar isso juntos. Aí finalmente temos um momento que eles se resolveram por completo. E aí eles consumam o casamento sem interromper. Depois disso, Colin, ele vai viajar pra Grécia e apareceu ele lá se despedindo da galera. O que eu achei cronologicamente muito certo, porque no livro do Colin ele fala que ele tinha acabado de voltar da Grécia. Então eu achei muito legal essas sacadas da produção. Nessa mesma parte a gente tem um gostinho de como vai ser a próxima temporada, que vai ser a temporada com o Anthony Bridgerton. Ele diz que finalmente vai procurar a viscondessa dele, só que vai remover o amor de suas relações porque vai deixar tudo mais fácil. E é com esse pensamento que se começa o livro do Anthony. Gente, eu tô muito animada pra essa segunda temporada. E aí, no final, a gente tem a maior revelação que a gente não esperava. Gente, assim, a identidade da Lady Whistledown, ela só é revelada no livro do Colin, que é o 4º livro da série. Só que eles já quiseram adiantar e colocaram que... Eu vou avisar que temos spoiler pra não tomar xingo, mas pelo amor de Deus, né? Você assistiu esse vídeo inteiro? Você sabe de tudo já, né? Mas aí temos a informação que Penélope é a Lady Whistledown. A gente só ia saber disso no livro do Colin com a Penélope, mas contaram antes. A última cena de todas da série é a cena mencionada no epílogo do livro, do Duque e eu. Só que temos uma diferença. Na cena, a gente vê que tá nascendo um nenê e tal, ela tendo um nenê e é um menino. Só que na série, eles falam que é o primeiro e que eles iam nomear, de acordo com a tradição dos Bridgertons, com a letra
A. Só que nos livros, eles já tinham 3 crianças antes do nascimento desse menino. Eles tinham 3 meninas, Amélia, Belinda, Caroline, e aí vem o David, que é o desse nascimento. E aí depois eles tiveram o outro menino, que é o Edward, que é a raspinha de tacho, que é mostrada no livro E Viveram Felizes para Sempre. E eu achei bizarro isso, eu acho que eles poderiam ter deixado igual o livro. Não tem problema falar que eles tinham 3 meninas antes. Enfim. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha análise livro versus filme do primeiro livro da série Bridgerton. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar um comentário se você já leu o livro, se você assistiu a série, se você viu os dois, se tem alguma cena que eu esqueci de mencionar que é bem discrepante, livros versus série, me deixa aqui embaixo também se eu esqueci. É isso então, um beijo e tchau!